Olá, estamos aqui para a conclusão da lição de número 11, a promessa e a maldição de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. E nós vamos continuar e concluir a lição então hoje, a promessa e a maldição de Deus. Por que nós sofremos as consequências do pecado de Adão e Eva? Já parou para analisar isso? Porque nós estamos no mesmo na mesma situação que eles, né? Depois do pecado de Adão e Eva, todos nós somos culpados, já nascemos nessa condição. Você acha que isso é justo? Você acha que isso é injusto? Por que nós passamos por isso? Qual que é a situação? Por quê? Né? Qual a razão disso? Então a gente precisa entender o primeiro, que nessa condição de pecadores, assim como Adão e Eva, nós estamos consequentemente separados de Deus. O pagamento pelo pecado é a morte, né? E não apenas a morte física, mas também, né, a separação de Deus agora e para sempre no castigo eterno no lago de fogo. Contudo, é importante lembrar que Deus usou de graça, favor que nós não merecemos, e misericórdia, não receber aquilo que merecemos pelo erro que nós cometemos. Então, nesse ponto é que nós vemos o grande, imenso amor de Deus para com todos nós. Apesar dos pesares, há ainda uma solução que Deus providenciou por muito nos amar. Vejamos então, nosso texto de hoje está lá em Gênesis capítulo 3, e lembrando que esse estudo está baseado no livro Alicerces Firmes da Criação até Cristo, que é da missão Novas Tribos do Brasil, ok? Isto posto, vamos lá. Gênesis 3:20, a Bíblia nos diz o seguinte: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Então, você e eu sofremos a consequência do pecado porque, né, apesar de a gente ser diferente, apesar de termos origem diferente, nós temos os mesmos pais, conforme nós vemos aqui, que foram Adão e Eva, tá? Então, a gente não tem nem como discutir e falar, não, mas não, é isso e ponto. Foram eles os primeiros seres humanos e deles nós descendemos. Então nós, consequentemente, estamos na mesma situação, porque, como diz a Bíblia que eu acabei de ler, Eva é a mãe de todos, né? Vou repetir, preste atenção. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos, né? Então hoje a gente tem várias nacionalidades, vários países. Dentro do nosso país a gente tem uma variedade de etnias indígenas, porém temos a mesma descendência, tá? A Bíblia nos diz o seguinte em Atos 17:26, diz assim: De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra. Então, de Adão e Eva descendem todos os povos que existem no mundo hoje. Eva foi a primeira mulher e a mãe do ser humano, né? Adão foi o pai de todos nós. Adão foi separado de Deus porque deixou de obedecer-lhe. Tá? Sempre a gente precisa entender isso. É uma decisão. É a pessoa, é cada um, né, que faz essa decisão. O pecado de Adão arruinou sua perfeita relação com Deus e também a perfeição da terra que Deus tinha dado para habitar. Seu pecado desencadeou uma corrente de tristezas. E é exatamente isso que o pecado faz. Ele desencadeia uma corrente de tristezas, amarguras, desolações na vida do ser humano. Por causa do pecado, Adão e todos os seus filhos morreriam. Ouça o que a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12, com relação a essa questão de Adão e Eva e nós, né? Diz o seguinte: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Todas as pessoas de todos os países morrem porque nós todos somos descendentes de Adão. Nós viemos de lá, né? Então, diante disso, o que a gente pode concluir dessa lição número 11, a promessa e a maldição de Deus? A gente pode concluir que o diabo não os fez pecar. Como eu disse antes, foi decisão. Tá? Adão e Eva sabiam o que Deus havia dito.
A ordem estava clara, bem clara, né? Mas eles, mesmo assim, desobedeceram. Pensem no amor tremendo que Deus havia demonstrado para Adão e Eva, dando tudo que eles precisavam. Eles não tinham necessidade nenhuma, né? Ele havia criado todas as coisas lindas e úteis para eles, né? Ele era seu criador, amoroso, comunicava-se com eles diariamente, né? Dizendo tudo o que eles precisavam saber. Pensem no horror que foi o pecado deles e o horror que é o seu e o meu pecado diante de Deus, que é amoroso, que é santo. Mas é importante também a gente pensar na graça que Deus demonstrou em sua promessa de enviar um libertador. O amor de Deus é absolutamente maravilhoso. Quão triste é o pecado à luz do amor de Deus. O pecado trouxe terríveis consequências. Convivemos com essas consequências todos os dias. A Bíblia, né? Nós vimos que na Bíblia, como todas as tristezas da vida começaram. Está bem claras as histórias desde onde nós estudamos até o momento. E vimos que Deus, santo e justo, reto, verdadeiro e perfeito em tudo o que Ele faz. Ele é extremamente justo ao julgar. E, Deus permitindo, na nossa próxima lição, a gente vai ver o que Deus fez para suprir graciosamente a necessidade de Adão e Eva no momento em que eles foram expulsos do jardim, da presença de Deus, e a gente vai ver a provisão de Deus. Mas para encerrarmos, né, vamos relembrar. Quero revisar com você essa lição que a gente passou, era por 4 etapas, né? Vamos lá fazer uma revisão rapidinha. Deus chamou Adão e Eva porque não sabia onde eles estavam quando eles pecaram. Por que Deus chamou eles? Deus sabia. Deus estava dando uma oportunidade, né, de voluntariamente eles admitissem o seu pecado, dizer: nós erramos, nós pecamos, estamos com vergonha, com medo, com culpa, sentimentos que eles nunca tinham tido e tiveram pela primeira vez quando desobedeceram a Deus. Aí a segunda pergunta: pode alguém se esconder de Deus? Adão e Eva tentaram, né, entre as árvores do jardim, mas isso é impossível. Deus está em todo lugar, vê tudo o tempo todo, não importa onde estejamos. Por que Deus tinha o direito de chamar Adão e perguntar e interrogá-lo? Vamos falar em 3 razões aí. Primeiro, porque Deus era o criador de Adão e ele tem todo o direito sobre a nossa vida porque ele nos criou. Segundo, Adão e Eva pertenciam por direito a Deus, era a criatura dele. E terceiro, Deus os fez para que o amassem e lhe obedecessem. E por que Deus tem o direito de exigir obediência? Simples, porque foi Ele quem nos deu a vida. A gente só está vivendo hoje porque Deus soprou no nariz do ser humano lá no início, Adão e Eva, o fôlego de vida, o espírito, a vida. Então Ele tem todo o direito sobre nós. Como Deus amaldiçoou a serpente? Lembra? A gente não sabia como ela andava, mas daquele dia em diante ela começou a se arrastar, rastejará sobre o seu ventre. O que Satanás e os espíritos podem esconder de Deus? Eles não podem esconder absolutamente nada de Deus, porque Deus conhece todos os pensamentos. Quem Deus prometeu enviar? Quando o homem pecou, desobedeceu, estava separado de Deus, prometeu enviar quem? Muito bem, um libertador. E como que esse libertador viria? Através de uma mulher, porque por um homem entrou o pecado no mundo, então tinha que ser um homem sem pecado para dar jeito nisso, né? Tinha que ser o descendente de uma mulher. E o que Deus disse que o filho da Virgem faria? Muito bem, derrotaria Satanás e livraria o homem da morte e do poder de Satanás, né? Por que Deus prometeu enviar um Salvador para o homem? Porque Deus ama todos nós, você e eu, assim como Ele amou Adão e Eva no princípio. E uma pergunta básica: Adão e Eva mereciam o amor de Deus e a promessa de enviar o libertador? Não, assim como nós não merecemos, né? Isso é graça, favor que nós não merecemos quando Deus nos oferece isso, né? Eles mereciam ir para o lugar do castigo eterno. E Deus seria extremamente justo se os mandasse para lá. E como você descreveria para alguém o significado de graça? Acabei de falar aí. Como? Muito bem, favor não merecido, né? É dar o que se precisa e não se merece. É bem isso. E por que não falamos sobre a graça e a misericórdia de Deus durante as primeiras lições acerca da criação? Por que só agora nós viemos tratar desse assunto? Porque até aqui
o homem só precisou da graça e da misericórdia de Deus quando ele pecou. Antes ele não precisava, né? Então é muito simples, né? Já que o homem não precisava disso antes. Então, no momento que ele precisou, Deus estava pronto para solucionar o problema. Isso é uma lição importante. Quando nós temos a nossa necessidade e nós buscamos a Deus, ainda com a nossa vida ruim, errada, mas em arrependimento, Ele está pronto para estender graça e misericórdia. Em cada uma das áreas, né, que a gente vai falar aqui, contraste a situação de Adão e Eva antes de terem pecado com a situação após eles terem pecado, né? E terem sido colocados debaixo da maldição. Primeiro, o relacionamento com Deus. Como que era? Eles tinham sido amigos de Deus. Depois que eles pecaram, se tornaram inimigos de Deus. Né? Tinham estado debaixo do controle de Deus. Depois que eles pecaram, estavam debaixo do controle de Satanás. Exatamente. Né? Eles tiveram oportunidade de viver para sempre com Deus. Depois do pecado, enfrentariam a eternidade no lago de fogo, longe da presença de Deus, a não ser que aceitassem o plano libertador de Deus. O relacionamento um com o outro. Eva e Adão, né? Ela era companheira para subjugar a terra junto com Adão. Agora, Adão subjuga Eva. A vida diária e a saúde dele, como que era, né? Como que era? O trabalho de Adão havia sido agradável, agora ele teria dificuldade porque as ervas daninhas, pestes, iam dificultar o seu trabalho. Ambos não conheciam a dor, agora Eva ia sentir dor ao dar à luz, e ambos passariam por sofrimentos, doenças e morte. E que evidências existem no mundo atual da maldição de Deus sobre Adão e Eva? Simples. Doenças, a terrível Covid-19, no momento que nós estamos nesse estudo aqui, a gente está vivendo isso, né? Com tantas mortes no mundo todo, é uma das consequências, né? Das evidências da maldição de Deus. Tristeza, dores do parto, morte, trabalhos duros, espinhos, ervas daninhas, secas, tempestades, plantas venenosas, peste de animais e insetos, tudo isso é sinal da maldição de Deus por causa da desobediência do homem. Quem foram os primeiros pais de todas as pessoas? Isso, Adão e Eva. E por que as pessoas morrem? Porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. Mas sabe o que é bom para a gente parar e analisar aqui? Que a provisão e o julgamento de Deus estão chegando. Deus providencia um meio, uma maneira para o homem se voltar para Ele. Que você e eu pensamos e buscamos esse caminho. Porque apesar do nosso pecado, Deus ainda nos ama e deseja nos libertar. Que você entenda esse plano maravilhoso de Deus para a tua vida. Que até o nosso próximo encontro, na sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço, que Deus abençoe e até lá.